Muito boa noite. Começa aqui mais um Lideranças Empresariais, um programa em parceria com o LIDA, a Associação de Líderes Empresariais, destinada a fortalecer o pensamento. Hoje refletimos sobre Portugal, sobre os dias inquietos que vivemos e numa altura em que nos dizem que o pior ainda está para vir. Mas a Europa, o euro, a Grécia, a dívida, a banca, as empresas, os mercados, o petróleo e a paz são também riscos à espera de respostas em 2012. Há esperança para os portugueses? Emenda para Portugal? Salvação para o euro? As respostas são hoje de Alexandre Soares dos Santos, é o presidente do Grupo Jerónimo Martins, no seu espírito livre, pensamento crítico e próprio. Muito boa noite, Alexandre Soares dos Santos. É um gosto recebê-lo aqui no Lideranças Empresariais. Antes de mais, eu gostava de começar precisamente por si. Diz que é um homem exigente, diz que às vezes é intransigente. Já os outros que o conhecem dizem que tem uma atitude arrojada e visão e que é um homem que não se coíbe de falar. O que é que herdou do seu pai e do seu avô? À esquerda é do meu pai e do meu avô o gosto pela liberdade e o gosto pelas pessoas. O meu avô era um homem com um sentido humano extraordinário. Para ter uma ideia, em 1921 foi a primeira companhia em Portugal a oferecer a todos quanto trabalhavam o 13º mês, em 1921. E no fim da guerra criou uma colónia de férias, primeiro na Caparica, mais tarde em Colares, no Banzão propriamente. E era um homem permanentemente a empreender, permanentemente. Foi das primeiras pessoas que foi à Angola nos velhos DC3. Porquê? Porque estava entusiasmado em começar coisas em Angola. E depois era um amante da verdade e do rigor. E esses princípios, esses valores que ele defendia, não há dúvida nenhuma que passaram para mim e passaram também ao meu pai, embora o meu pai fosse genro, mas era sobrinho, porque meu pai e minha mãe eram primos. Ou seja, o empreendedorismo corre-lhe no sangue. Sim, corre no ADN da nossa família, claro que sim, claro que sim. Em 1968 assinalou o fim da sua carreira no estrangeiro e começou em Portugal à frente do Grupo Jerónimo Martins. São mais de 40 anos. O que é que já fez por este país? Olha, quando vim para o Jerónimo Martins tinha 300 pessoas na parte armazenista e 2.000 na indústria. Hoje tem 25.000 pessoas em Portugal. E mais, creio que 30 ou 35.000 neste momento na Polónia. O ano passado, que já não foi um ano economicamente famoso neste país, criamos ainda 1.000 empregos e ainda investimos 100 milhões de euros. Portanto, isto é uma prova de que Portugal continua a ser o nosso país, onde nós queremos investir e vamos continuar. E só não faremos mais investimentos porque neste momento existem muitas dificuldades e as dificuldades não são só no campo dos financiamentos, são dificuldades de toda a ordem neste momento. E claro que com o poder de compra das populações a reduzir, nós temos que ter muito cuidado, não é? Muito cuidado. Como é que acha que os portugueses olham para si? Como um homem que é um patriota, que investiu em Portugal, ou como um dos homens mais ricos de Portugal? Porque há uma diferença. Não sei, não faço a mínima ideia, se quer que lhe diga. A única coisa que lhe posso dizer, com toda a abertura e sem receio de estar a distorcer, seja o que for, é que dentro da companhia todo o pessoal tem muito respeito por mim e tem-me demonstrado ao longo dos anos uma grande afeição. E uma das provas disso é que o Jerónimo Martins não tem rotação de pessoal. Tirando um pouco nas lojas, onde particularmente as senhoras rodam bastante, porque têm outras condições melhores noutros sítios, principalmente trabalho mais leve, eu dentro dos quadros, a rotação de Jerónimo Martins é zero, é porque se sentem bem. Quantos empregos é que criou o ano passado? 1.000 no Jerónimo Martins, 5.000 na Polónia. Qual é a média de salários? A média de salários do Jerónimo Martins em Portugal, o salário mais baixo, incluindo ordenado, mais os prémios, mais uma série de outras coisas, são 876 ou 886 euros por mês. Este é o ordenado mais baixo que o Jerónimo Martins paga. E ainda tem alguns prémios?
Estes 876 inclui tudo menos aquele prémio que é dado quando da Assembleia Geral, que anda à volta de 250 a 260 euros por pessoa que tenha trabalhado todo o ano. O que é que vai continuar a fazer em Portugal no próximo ano, este ano? No ano de 2012 vamos continuar a remodelar as lojas Pingo Doce. Um supermercado tem uma necessidade absurda de ser remodelado de 7 em 7 anos. E vamos continuar a abrir algumas lojas. E estamos a construir, ou melhor, vamos construir, porque eu ia dizer estamos, mas falhou-nos o consórcio que tinha assumido a responsabilidade de nos construir um armazém no Poceirão, um centro de logística moderno, mas vai começar com outros. Portanto, durante este ano vamos investir num novo centro de logística a sul e outro a norte. Mas sei que há novos investimentos e previstos para maio. Vamos fazer investimentos grandes à volta dos seus 40 milhões na indústria. Só pode adiantar isso, não pode adiantar nada mais? Não, só posso adiantar que temos estado a discutir com o nosso partner, a Unilever, o aumento da produção de margarinas e gelados para exportação, para o mundo da Unilever. Está praticamente assente. Isso vai implicar um investimento à volta de 40 milhões de euros. Nos últimos dias assistimos a uma operação que foi anunciada pela Jerónimo Martins, pela sociedade, pela sua família, e ontem Manuela Ferreira Leite falava precisamente sobre esta transferência e foi uma abordagem que eu ainda não tinha, eu particularmente, não tinha ouvido em lado nenhum. E dizia Manuela Ferreira Leite que considerava estas críticas incompatíveis, não sei se foi exatamente esta a palavra que usou, mas mais incompatíveis, menos, sim. Desajustadas, numa altura em que o Governo e o país pedem às empresas para exportarem, para se expandirem e para se internacionalizarem. Ora, quando uma empresa faz isso, depois é criticada. Como é que se pode entender esta dualidade de critérios? Essa dualidade de critérios vem do facto das pessoas muitas vezes não se debruçarem a estudar os problemas. Repare o caso de Jerónimo Martins. Nós saímos de Portugal. A nossa massa crítica, quando fomos para a Polónia, era pequena. E este é um dos grandes obstáculos que nós temos na internacionalização. Eu só comecei a adquirir uma dimensão interessante a partir do momento em que a Polónia se transformou num centro de vendas importantíssimo para Jerónimo Martins. Porque até lá eu estava permanentemente com dificuldades de aprovisionamento. Porquê? Porque os grandes fornecedores não viam em nós um cliente importante. Portanto, não estavam dispostos a dar condições nenhumas. A partir do momento, e depois nós começamos a lançar a marca própria, e o meu problema com a marca própria era ter fornecedores, porque o movimento era tão baixo que não interessava aos grandes fornecedores de marca própria. A partir da Polónia, tudo mudou. A Polónia transformou-se de tal maneira numa potência dentro da Polónia que presidentes de grandes companhias internacionais me telefonavam porque queriam pôr os produtos deles nas lojas. Isso deu uma volta tão grande que nós passamos a dominar e a ter os fornecedores que queríamos, com a qualidade que queríamos e ao preço que queríamos. Ou seja, o que me está a querer dizer é que se tivesse confinado a Portugal, o que é que teria acontecido ao negócio? Com o tempo, acabávamos por vender a uma empresa internacional. Ou seja, as empresas devem internacionalizar-se. Eu, com o tempo, não tinha possibilidade de competir com empresas como o Auchan e o Carrefour. E hoje tem? Porque eles trazem o produto lá de fora e o produto que vem lá de fora está integrado numa cadeia muito grande. Hoje estou à vontade. Hoje já estou com massa crítica para que me permita entrar num outro país mais ou menos do mesmo tamanho. Mas ainda não me dá a força para poder enfrentar países como o Brasil e fazer uma aquisição muito importante. Já ouvi Isto é um aspecto que muitas vezes é esquecido. Julgam que internacional é chegar... Aqui cheguei. Não é. É dificílimo. É dificílimo. Encontrar o management. Encontrar os fornecedores. Ter conhecimento do consumidor. Demora anos. Anos. E depois chega-se a um ponto em que começa a haver entre o fornecedor e nós um clima de confiança.
E começam-se a fazer contratos de médio e longo prazo. Começamos a conhecer o consumidor e a saber abordá-lo. As campanhas de publicidade passam a responder aos desejos e às necessidades do consumidor. Mas até lá chegarmos, para a sua informação, não há uma única empresa no Grupo Jerónimo Martins, chame-se Lever, Fima, Iglo, Pingo Doce e Biadronca, que tenha ganho dinheiro antes de 8 anos. Portanto, isto é uma prova de que quando você se internacionaliza, você tem que ter um balanço muito forte. Financeiramente tem que estar forte para resistir. Isto foi um dos problemas, ou melhor, um dos erros que nós fizemos quando fomos ao Brasil. Foi cedo demais. Foi 2 anos mais cedo do que tinha sido previsto, do que tinha sido decidido. E daí tirou algumas lições também, já o sabemos. Já ouvi dizer muitas vezes que Portugal e os portugueses não gostam da iniciativa privada. Acha que é preciso mudar essa mentalidade de que a procura por lucro é uma coisa má? Oh, Tânia, eu acho, primeiro que tudo, que é extremamente importante nós decidirmos que tipo de sociedade queremos. Queremos uma sociedade socialista ou queremos uma sociedade liberal com a iniciativa privada? Temos que escolher. E se formos para uma, faça-se isso. Se formos para outra, faça-se isso também. O que nós não podemos é andar nesta história. São os malandros, são isto, não pagam impostos, a insultar e depois querem que as pessoas investam e querem que o investimento estrangeiro venha. Ele não vem, porque ele tem medo. Ele tem medo. Tem medo do quê, exatamente? Tem medo de ser permanentemente chantageado, tem medo de ser nacionalizado. Quando nós sentimos que um país, foi o que me aconteceu, por exemplo, quando eu fui para a Polónia, é um grande exemplo. Eu, quando fui à Polónia, foi em 91 pela primeira vez. Eu senti que estava num país ocidental que gostava da iniciativa privada e queria que ela chegasse. E isso sente-se? Sente-se, absolutamente. E aqui em Portugal é o contrário? Aqui em Portugal só cria dificuldades. Eu tenho um caso de uma empresa, eu já não me recordo se ela era dinamarquesa ou norueguesa, importantíssima na cultura de peixe, fish farming. E vieram falar comigo que iam fazer uma joint venture. Eu nunca andei metido neste tipo de indústria, perguntei porquê, Jerónimo Martins. Porque nós temos muito boas referências vossas, etc. E sabemos que precisamos de um partner. Mas porquê é que vocês precisam de um partner? Porque andamos há 4 anos a tentar ter um terreno na zona de Sines e ninguém decide. Está a perceber? Ora, não se decide porquê? Por incompetência? Ou por não quererem a iniciativa privada ou porque não querem ser chateados? Isto tem que ser claro. É a única forma de atrairmos. O que é que, na sua opinião, tem que mudar já? O que é que este governo deveria acelerar para que não aconteçam deslocalizações e para chamar a iniciativa privada? Olha, a primeira coisa é termos um regime fiscal que as pessoas saibam com o que contam. Sabem, eu vou para ali, faço as minhas contas, vou fazer o meu investimento, o meu retorno, quero um retorno de tanto, vai demorar tanto tempo, e os meus impostos vão ser estes. E aqui nunca se sabe, todos os anos mudam. Todos os anos mudam, e o investidor não gosta. Ele quer saber se vai pagar 30 ou 35. Ele não se importa do montante. Não é, evidentemente, se há um país com as mesmas características que oferece impostos mais baixos, ele muda-se. Isso é lógico. Mas não é a determinante. A determinante é saber se há estabilidade, se há diálogo com o governo e se há uma constância económica, que é o que acontece na Polónia. O problema económico da Polónia é constante. Mudam os governos, mantém-se a política. E cá em Portugal não. E uma justiça que funcione rápido, que é o que acontece na Polónia, também em que a justiça funciona rápido. Mas o governo está a acelerar reformas agora. Não acredita nessas reformas? Acredito. Simplesmente tem que ter em consideração 2 fatores. O primeiro é a reação que o português tem contra qualquer mudança. Nós somos uma sociedade que não gosta de mudar nada. Nada. E veja-se sempre que algum decreto, se anuncia um decreto, ainda ninguém leu o decreto, já está todo mundo a dizer mal do decreto. O governo quer lançar os genéricos, etc., a Ordem dos Médicos vem logo a protestar. E nunca dizem porquê. Protestam. Por protestar. Porque estão contra. Mas nunca dizem porque é que estão contra. Os argumentos que normalmente se usam, se você presta atenção, repare que eles não valem nada.
Estamos contra. Eu dou sempre o exemplo daquele ministro, Dr. Correia Campos. Sempre que chegava a um centro de saúde para fechar, ou por causa das urgências, ou isto, tinha uma data de gente à volta dele para dizer mal, queixar-se e tal. Substituíram o ministro, desapareceram. Portanto, isto eram movimentos organizados que estavam contra a mudança. Isto é fundamental. Portanto, que sejamos contra a mudança. Depois, que desapareça ou estarmos contra a mudança. Depois há um outro fator, em qualquer transformação de qualquer serviço, é fundamental envolver as pessoas que vão estar nesse processo. Você vai mudar um determinado departamento, tenciona reduzir, digamos, 20% das pessoas. Você tem que dizer, tem que falar com aqueles que vão fazer a reforma e dizer-lhes o que é que vai acontecer com eles. Se vão ficar ou se vão embora. Que é para não haver um movimento assim, então como eu vou reformar para eu ir para a rua, eu vou tratar do meu próprio despedimento. Não, tem que se dar uma garantia às pessoas, ou de que vão passar para outro serviço, ou que ficam naquele serviço, ou que vão ter uma indemnização X. Isso replicado para o país, o que me está a querer dizer é que o Governo deve explicar, e muito bem, os sacrifícios aos portugueses, porque assim eles vão entender o que é que vai acontecer no fim do dia. O que é preciso? Primeiro explicar aos portugueses e depois, dentro de cada serviço, vamos partir de Direção-Geral de Finanças, que é aquela que mal Direção-Geral de Comércio, não interessa, é o Ministro falar com o Diretor-Geral e depois ser o Diretor-Geral aquele que vai ser o responsável pela mudança e ensinar-lhe, formá-lo, como é que ele vai fazer isto e como é que ele vai dialogar com as pessoas. Não adianta nada um senhor ministro chegar à televisão e dizer vamos fazer isto, se as pessoas que estão envolvidas não sabem. Resultados sabotam. O que é absolutamente normal que uma pessoa tente defender os seus interesses. Portanto, para isso, a única forma que eu conheço é dirigirem-se às pessoas, falarmos com as pessoas. Eu já passei por esse problema no Brasil, em que a Lever comprou uma grande companhia, maior do que a Lever. E teve que cortar muita gente, 1.600 pessoas em pouco mais de um ano. Tudo correu bem porque nós fomos falar com as pessoas. E as pessoas sabiam exatamente o que é que lhe ia fazer em cada serviço. E no caso de serem despedidos, quanto era a indemnização. E a indemnização era sempre acima da lei. Sempre acima da lei. Porque as pessoas iam ficar um tempo desempregadas. E no Brasil, naquele tempo, não havia o subsídio de desemprego. Mais tarde veio um outro sistema, etc. Portanto, é preciso envolver as pessoas em tudo hoje. Nós temos uma sociedade jovem... Diz que o Governo quer mudar e são as pessoas que não querem mudar. É isso? As pessoas não lhes são dito porque é que querem mudar, porque é que temos de mudar. Têm que se envolver as pessoas têm que estar envolvidas no processo e perceberem porquê. Acredita que Portugal vai sair do euro? É uma pergunta, no mínimo, difícil de responder. Há um ano não se falava na saída de Portugal do euro. Hoje fala-se abertamente. Já de si é um mau sinal. O chanceler Helmut Schmidt, no último congresso do SPD, o partido a que eu pertencia, disse que a guerra do euro é uma treta. E é. Para mim o problema é político. Para si o problema não é económico? Não, para mim o problema é fundamentalmente político. Trata-se de saber o seguinte: a Alemanha quer ou não quer a União Europeia. Eu sempre estive convencido, desde os meus tempos na Alemanha, que a Alemanha só gosta dos nórdicos, dos bálticos e da Ucrânia. Ou seja, acredita que a Europa se vai dividir em duas? Portanto, eu acho que eles farão tudo para dividir em duas. Já fiz esta pergunta, inclusive, há uns 2 ou 3 anos ao Sr. Durão Barroso. Ele não me respondeu. Fiz ao Dr. Luís Amado, ele também não me respondeu. Ninguém me responde esta pergunta. Mas eu penso que é isso que se vai passar. Consequências para Portugal? Para os portugueses, para as empresas, se o escudo voltar? Para todo o mundo vai ser um horror se isto acontecer. Eu estive com o presidente de uma grande companhia que juntou 3 grandes companhias e dirigiram-se a um destes institutos, eu já não me recordo se é o INSEAD, se é o IMD, e só para a companhia dele, a saída do euro são 2 bilhões de fatura. 2 bilhões de euros. Uma companhia. Veja o que isto é. Portanto, isto são consequências
terríveis. Mas aqui é que você tem Está que ter... preparado para isso? Se Portugal voltar ao escudo, o que é que vai acontecer? Não me fale nisso, que isso seria uma autêntica desgraça para nós. Mas não tem essa convicção? Afasta completamente esse cenário? Não tem um plano B? Não posso afastá-lo como chefe de empresa. Tem um plano B? Tenho que estar consciente de que isto pode acontecer e quais são as medidas que temos que tomar. Mas quero acreditar, muito sinceramente, que vai acabar por haver algum bom senso passadas as eleições em França, etc. E isso vai depender de quem? Vai depender de uma cimeira? Vai depender do eixo franco-alemão, do BCE, dos mercados? Parecem tantas as soluções, mas nenhuma resolução. Pois, essa história de depender dos mercados é conversa. Os mercados ou têm confiança ou não têm confiança. Portanto, se a gente conta com os mercados, temos que transmitir aos mercados confiança. E neste momento não há ninguém que transmita confiança. Os mercados não sabem. A banca, como é que está a banca europeia? Está bem? Está mal? Está péssima? Como é? Vamos investir na banca, vamos injetar dinheiro, como faz o Federal Reserve nos Estados Unidos, ou vamos deixar andar isto como está? Acha Até que deveria acontecer? Merkel... Deveria acontecer? Eu, pessoalmente, acho que era forçoso, que, e estou a falar em relação a Portugal, injetar liquidez na banca portuguesa. Eu não percebo bem porque é que não se retira da banca portuguesa a dívida pública. Porque parte do desemprego que está a acontecer em Portugal não é por crise nas empresas de ordens de venda. É porque elas não estavam habituadas mal a usar a banca para o seu fundo de maneio, para o seu capital de giro. Mas a banca investiu na dívida pública. E a banca investiu na dívida pública. Resultado, nós, por exemplo, no Jerónimo Martins, estamos a financiar fornecedores. Já financiamos vindimas, financiamos fornecedores para que eles comprem a matéria-prima. Já perdemos 22 fornecedores o ano passado e nós, quando ajudamos, não é por caridade, não. É porque nós temos uma necessidade absoluta de ter produtos nas nossas lojas. Ou seja, se não financiarem os produtores... Tenho as prateleiras vazias. Isso já aconteceu a Jerónimo Martins? Ficou com falta de financiamento aqui em Portugal? Bateram à porta dos bancos e os bancos disseram: neste momento não há crédito, meus senhores. Já. Este ano? Em 2011. Sim, já. E como Até é que fez? pediram-nos para rescindir. Eu, neste momento, em 2007 ou 2008, já não me recordo, quando começou verdadeiramente a crise, a primeira decisão tomada dentro do Jerónimo Martins foi: queremos estar sentados em dinheiro. Eu, neste momento, praticamente não tenho dívida. Portanto, como não tenho grandes compras, porque, felizmente, na Colômbia vamos começar do zero, mas se eu, na Colômbia, fosse para uma aquisição, a banca portuguesa não me teria ajudado minimamente. E eu teria que recorrer a um banco. Porquê que diz isso? Porque eles disseram. Veja o caso que eu lhe dei do Centro de Logística no Poceirão. Um dos membros do consórcio era um banco e esse banco é que faltou. Esse é também um dos motivos que o leva a escolher a Holanda. A internacionalização de um grupo, particularmente esta fase em que nós vamos entrar numa multinacional, eu preciso ter uma garantia de financiamento. Nada me diz que daqui a um ano, eu conhecendo bem a Colômbia, não me apareça uma oportunidade de compra. Portanto, eu tenho que estar equipado para isso e não posso fechar um negócio e dizer: agora vou ali àquele bairro ver se arranjo lá um banco que me empreste dinheiro. Portanto, isso, uma das coisas que muito me irrita é que nos roadshows com investidores, eles consideram-me uma empresa polaca. Isso acontece? Muito. Está-me a acontecer de uma maneira... 60 e tal % do nosso movimento está na Polónia. Irrita-me. Mas eu compreendo, eu sou a quarta empresa da Polónia. A quarta maior empresa da Polónia. Números de 2010. Sou a 7ª empresa do leste. E estou entre as maiores 50 empresas de retalho em termos de taxa de crescimento. Portanto, eu tenho que estar preparado para isto. Tenho que estar preparado para isto. De forma que eu preciso de começar a ter uma relação internacional com bancos. Pronto, é este o problema. Alexandre Soares dos Santos, fazemos uma curta pausa nesta nossa conversa e já voltamos na segunda parte. Fazemos uma pausa nesta conversa e já voltamos com todas as incertezas sobre o país, a Europa e o euro, aqui nesta mesa.